Então aqui estão os hormônios sexuais, tá vendo? Os hormônios anabólicos todos, a melatonina que a Simone falou, que vai falar melhor da melatonina, é um hormônio reparador. Por isso que é anabólico, por isso que é importante a qualidade do sono. É um daqueles hábitos que a gente fala que não é à toa que a natureza colocou 1/3 da nossa vida para a gente dormir, porque é o nosso momento de oficina mecânica, de reparação de células, reparação de tecidos. E se você dormir mal, você ali naquela noite já deveu e vai acumulando. E aí depois você aparece com uma doença e fala que é genética, porque assim, coitadinho de mim, não sei o quê. Foi porque você teve um condicionamento. Isso é multifatorial, mas uma das causas é essa, é a baixa hormonal, e que hoje as pessoas acham que dormir é perda de tempo, e não é. Gostaria muito de ter mais horas no meu dia, para fazer tudo que eu quero fazer, porque eu sou hiperativo, gosto de fazer um monte de coisa, mas não tenho, e eu sei da importância do sono no nosso corpo. E sono reparador não é tomar antidepressivo ou ansiolítico para você dormir, ficar sedado, porque é o que a Ivone falou, a Simone falou. Muitas vezes você bebe muito e acha que essa noite eu dormi é uma maravilha. Você não dormiu porque o álcool ele interfere com o sono profundo. Tem que ver o nível de vezes que você vai para o sono profundo, para o sono reparador, que é aquele sono que faz o seu corpo todo entrar no processo de picos hormonais, porque é aí o que eu vou falar, e você vê que as coisas todas se encadeiam. O hormônio do crescimento é um dos hormônios que são liberados quando a gente tem esse sono reparador. Ele é um dos hormônios mais importantes. Existe a família dos fatores de crescimento. São todas proteínas, moléculas, hormônios que fazem reparação do nosso corpo a vida inteira. E é isso que a gente tem que ativar. Tem várias vias da gente ativar essa família de fatores de crescimento e nunca deixá-las morrerem. Porque quando começar a acontecer isso, o seu corpo está envelhecendo. E é uma tendência natural. A tendência natural do ser humano é, olha, a partir dos 60 anos, quase níveis indetectáveis de hormônio do crescimento. Então você tem que otimizar isso. Por exemplo, o cérebro, a neurogênese acontece todo ao longo de toda a nossa vida. A gente só precisa ter os fatores de crescimento cerebral ativados. Um deles, por exemplo, chama-se BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Não sei se vocês já ouviram falar. Existem várias coisas que ativam o BDNF, existem várias coisas que inibem ele. O estresse é um dos piores. Inibir BDNF é impressionante. Os estudos que mostram gotas de cortisol para a produção do cortisol, acabou, não tem produção nenhuma. Você vê, inclusive, que os artistas, quando eles querem criar, quando eles querem expandir o cérebro deles, né, para fazer uma música, para pintar um quadro, eles se afastam, vão para o local bucólico, para não ter nenhum fator de estresse, porque o estresse bloqueia a criatividade, mas não só, bloqueia todo o nosso raciocínio. Então existem várias formas de você ativar. Um outro fator de crescimento da pele chama-se EGF, que é Epidermal Growth Factor. Também o outro chama-se TBF beta-1, que é Transforming Growth Factor beta-1. São fatores de proliferação dos queratinócitos, de proliferação dos fibroblastos para aumentar colágeno. Ativar isso é que é anti-envelhecimento. As pessoas vão para aquele negócio do suplemento, né? Aí vão para uma farmácia e ouvem falar, olha, o colágeno faz bem para a pele, vai tomar colágeno. Aí a analogia que eu faço é o seguinte, imagina uma fábrica que produz mesa, e aí você tem a madeira, a máquina e o homem que produz a mesa, e a mesa que é o produto final. Aí vai o dono da fábrica ver que a máquina está funcionando mal e que o homem já não trabalha direito, já não enxerga mal, não sei o quê. Então, para ele resolver esse problema, ele compra mais madeira. Entendeu? Então não adianta nada. Aumentar a matéria-prima muitas vezes é até pior, porque se ele enche a fábrica de madeira, aí que ninguém mais trabalha. O que você tem que é focar na máquina. Por que você não está produzindo mais colágeno? Não adianta dar o substrato. O problema está na máquina, e muitas vezes a máquina são esses fatores de crescimento. Então existem vários. Um dos que eu cito nesse slide daqui, que é interessante, é o IGF-1. Não sei se vocês já ouviram falar, chama-se Insulin-like Growth Factor, que é um fator de crescimento semelhante à insulina. Ele tem esse nome porque ele tem uma molécula muito parecida com a insulina, só que ele tem uma função muito diferente da insulina. Ele é estimulado, ele é produzido pelo fígado. O fígado é nosso santo padroeiro, todo mundo devia ter um fígado em cima da cama, porque ele é um protetor de tudo que a gente faz, a gente maltrata muito o fígado todos os dias. E ele é estimulado, o IGF-1 é produzido, você vê que ele tem uma característica de proliferação tecidual, etc. Ele é estimulado pelo hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento ativa no fígado a produção do IGF-1. Ele é um dos mestres dessa família dos fatores de crescimento. Tem uma série de benefícios para o nosso corpo de crescimento, por isso que a gente fala que o hormônio do crescimento é importante. Um dos fatores, além dos efeitos diretos, tem o fator do hormônio do crescimento. E uma coisa interessante, aí você vem aqui uma setinha verde, né? O verde é estímulo. Grelina, que eu não sei se vocês ouviram falar, chamado também hormônio da fome, é um hormônio que estimula na hipófise a liberação do hormônio do crescimento. E o hormônio da fome só acontece quando o seu estômago está vazio. Então, uma das coisas que hoje é dita, comer de 3 em 3 horas, comer o tempo todo, que o ser humano nunca fez na história da humanidade, mas faz agora nos últimos anos, quando aumentaram as doenças degenerativas todas,
ele vai impedir, porque quando você come qualquer alimento, você inibe a produção de grelina e estimula a insulina. A insulina é liberada por qualquer alimento, ela é mais liberada quando você tem alimentos com alto índice glicêmico, mas qualquer alimento estimula. Então o que acontece? A grelina, olha a setinha verde, ela estimula a produção do hormônio de crescimento. Isso aqui é uma das vias muito simples que eu posso explicar para vocês, pelos quais o jejum é uma das coisas que fazem a gente aumentar nossa longevidade, fazem a gente ter saúde, porque se você vê, Okinawa é o país, é o lugar no mundo daqueles blue zones, o top disparado é Okinawa, no Japão, que é a cidade que tem maior longevidade no mundo. E uma das regras que o japonês usa, não sei se já ouviram falar, se coloca na internet, se vocês lerem sobre isso, chama-se Hari Hashibu, que é você comer e sair da mesa com fome. Eles estimulam você a sentir fome, porque a fome é um dos mecanismos de defesa do nosso corpo de reparação. Então, se você está sempre comendo, você está sempre dando trabalho para o seu corpo não está fazendo o processo de autofagia, não está liberando grelina, você está inibindo a sua produção de hormônio de crescimento. Esse hormônio, ele é dosado no sangue. Façam um teste vocês mesmos. Façam um jejum intermitente durante algum tempo e depois vocês dosem o IGF-1 antes e depois vocês verem o aumento. E óbvio que uma coisa isolada nem é o ideal, né? Vocês fazerem todos os hábitos que fazem você aumentar os fatores de crescimento no seu corpo, mas de uma forma natural. Você não precisa, você consegue comprar hormônio de crescimento e injetar em pessoas que têm algum problema, ou então que têm um déficit muito grande. Eu acho que você deve repor hormônio de crescimento sim, porque o hormônio de crescimento é um hormônio reparador fundamental para a nossa proliferação celular, se você tem pouco. Agora fala, mas já ouvi falar que o hormônio de crescimento dá cancro. É óbvio, se você fizer demais, como o fisiculturista faz para ter aquela massa muscular absurda, você tem um risco maior de cancro, mas a gente está falando demais. Então você não deve ter nem pouco, nem muito. Você deve ter o equilíbrio. Tudo que você falar em equilíbrio para mim, eu concordo. Tudo que você falar que é muito ou pouco, para mim tá ruim. Então você tem que ver, se tem pouco, tem que repor de uma forma natural inicialmente. Se depois não funcionar, a gente faz de uma forma artificial. Mas tem que ter níveis ótimos, senão você entra no processo de catabolismo. Aqui alguns efeitos dele, ó, estimulação, ação positiva, etc, etc. Então a fonte da juventude, qual seria? Você otimizar essas vias de reparação do corpo. Tão simples quanto isso. É a única fonte da juventude que eu consigo entender que seja lógica. Você vai fazer isso de várias formas. A primeira estimulando... Olha, quando fala em hormônio, você pode separar todos os hormônios e cada um tem uma função. De uma forma geral, as orientações são muito parecidas, principalmente nessa parte de estimulação dos hormônios, dos fatores de crescimento. Mas isso é individual, porque aí eu estou falando aqui do hormônio de crescimento. Eu peguei um porque é um dos principais, mas se falar da melatonina... A parte que eu falo do sono é muito mais importante. A melatonina só é liberada quando você dorme, como a Simone falou, no escuro completo. Luzinha atrapalha a hipófise. O ser humano ele dormia no escuro absoluto. Agora tem que dormir com som, com o telefone do lado. Tudo isso interfere com a nossa qualidade de sono. Ah, mas eu durmo com o telefone na mesa e durmo. Dorme, mas está interferindo na sua qualidade de sono. Pode ter certeza. É a radiação eletromagnética. Você pega um telefone, bota do lado um rádio, você vai ver que lá... Não é? Porque está interferindo. E se você tiver luz no quarto, mas é só uma luzinha, porque eu tenho mania de não sei o quê. Não pode, porque vai bloquear a maioria das longitudes de onda. Por exemplo, a luz vermelha, ela não interfere com a hipófise, porque ela tem muito pouca energia química. Né? É a primeira luz do espectro de radiação do arco-íris, né? É o infravermelho, você tem o infravermelho, as luzes a partir do espectro da radiação, das cores, né? As cores que têm mais energia são os ultravioletas. Então, no início, a primeira cor, o vermelho, o infravermelho tem pouca energia, por isso que, inclusive, o fotógrafo, ele coloca a luz vermelha para revelar, agora não faz mais isso, né? Mas antigamente fazia isso, de revelar fotografia em luz vermelha, por causa de pouca energia química. Então a luz vermelha você pode ter, se você tem a mania de à noite ir na casa de banho, você leva uma lanterna vermelha, mas nunca uma luz branca, porque isso vai acabar com a sua noite. Essa noite já era, pode esquecer, uma próxima noite você começa a ter reparação. Nessa você não teve liberação das principais substâncias que você tem à noite, se você tiver tudo certinho. Então aqui são alguns hábitos, eu vou falar desses hábitos mais pormenorizados. E aqui seria uma forma de você inibir. Então, se você parar a pensar, é tudo que você faz hoje, né? A pessoa dorme mal, se entope de disruptores endócrinos. A Simone falou da soja, que é um dos disruptores, e a gente falou do plástico, ela falou do glifosato e etc. Né? Tá em tudo, tá nos alimentos, não tem como a gente evitar, o que a gente pode é minimizar. Tá bem? E principalmente otimizar o outro lado, né? Você tem que diminuir o que faz mal e aumentar o que faz bem. Na vida, introduzir hábitos bons e tirar hábitos ruins.